Boa noite a todos. O tema do nosso trabalho é impactos das atividades de mineração sobre o bioma amazônico. Bom, nesse slide estão todas as informações do grupo, incluindo o nome dos integrantes. Bom, nós decidimos começar falando sobre o bioma amazônico, primeiramente explicando o conceito de bioma e após explicando sobre a localização do bioma amazônico. Segundo o IBGE, bioma é um conjunto de vida vegetal e animal, constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos e que podem ser identificados a nível regional. Originado do grego, o termo une dois radicais, bio, que significa vida, e homo, que significa grupo ou massa, sendo o maior de todos os biomas brasileiros e um dos mais ricos em biodiversidade. Sua extensão ultrapassa os limites territoriais brasileiros e engloba diversos outros países, todos representados no mapa, presente no slide, além de possuir a maior bacia hidrográfica do mundo. Bom, no segundo slide, nós vamos falar sobre a geologia e a geomorfologia do bioma amazônico. De acordo com algumas pesquisas, a geologia e a geomorfologia do bioma amazônico datam de dois períodos distintos, o Cenozoico e o Pré-Cambriano. O Cenozoico data a parte montanhosa e o Pré-Cambriano data a parte dos escudos e depressões, como demonstra o mapa. Essa distribuição explica a presença de rochas sedimentares por todo o bioma e a distribuição dos recursos minerais. Além disso, a parte que data do período pré-cambriano compõe cerca de 40% do seu território. Bom, nesse slide, nós vamos falar sobre a organização do relevo do bioma amazônico. A imagem presente no slide demonstra a organização do relevo, e nela conseguimos observar com facilidade as características referentes aos dois períodos geológicos citados anteriormente e a distribuição de rochas, que é extremamente importante para entendermos o perfil dos solos que compõem esse bioma. Pode passar para o próximo slide, por gentileza. Bom, nesse slide, nós vamos falar sobre a distribuição dos minerais no bioma amazônico. Como comentado anteriormente, o bioma amazônico possui uma distribuição mineral rica e diversa devido aos diferentes fatores e processos sedimentares que ocorreram. O presente mapa exemplifica tal distribuição e alguns dos minérios presentes no bioma, como, por exemplo, o ouro e o ferro. Pode passar para o próximo slide, por gentileza. Bom, aqui nós vamos falar sobre a questão da mineração na Amazônia. O bioma amazônico possui a presença de diversos minérios, como foi comentado anteriormente, entre eles o ouro, que é o protagonista da intensa atividade de mineração desse bioma. Essa atividade econômica apresenta diversos prós e contras, como, por exemplo, os investimentos de infraestrutura nas comunidades locais, entre outros. Entretanto, estudos comprovam que essa atividade afeta mais negativamente do que positivamente essas comunidades, pois elas proporcionam um crescimento populacional e, consequentemente, o aumento da violência, da exploração do trabalho, da superpopulação, entre outras questões de infraestrutura local que afetam as comunidades, além de afetar diretamente essas regiões através do impacto ambiental gerado a partir do desmatamento, da poluição e de alimentos e da deposição de sedimentos e substâncias nocivas à saúde. A diversidade de solos presente no bioma amazônico é um reflexo dos fatores de formação como relevo, geologia, clima, biótipos e feições da paisagem. Isso explica a origem de diferentes solos como o latossolo amarelo e o vermelho, ambos representados no mapa, o qual vocês estão vendo agora. Esses solos são resultados de diferentes processos sedimentares e se diferenciam por suas composições químicas e fertilidade. Entretanto, apesar da biodiversidade, o solo amazônico não é rico em nutrientes, sendo sustentado por uma camada fina de nutrientes que se forma a partir da decomposição de folhas, frutos e animais mortos. Esta camada é denominada como serrapilheira. Ela é rica em humus e matéria orgânica, sendo muito importante para o equilíbrio do ecossistema da região. Porém, em áreas que sofreram com a ação antrópica, onde não ocorre a proteção do solo através da vegetação, as fortes chuvas, de certa forma, lavam esse solo, retirando do mesmo os seus nutrientes e os carregando em um processo chamado de lixiviação. Agora, falando sobre o clima do bioma amazônico, a primeira característica que a gente traz é que ele é equatorial, pois ele é cortado pela linha do Equador, o que significa que é extremamente quente e úmido. E por estar na linha do Equador, muita luz solar incide na floresta, o que mantém as temperaturas altas. A temperatura média do bioma amazônico é cerca de 25 graus Celsius. E a gente tem um alto nível de precipitação, chove bastante e as chuvas são torrenciais, bem agressivas.
E isso se dá porque nós temos a presença de muitos rios que evaporam e contribuem na formação de chuvas, e também por conta da evapotranspiração dos vegetais, através da transpiração das plantas, que libera a água, condensa e volta em forma de chuva. A gente tem dois grandes períodos chuvosos e os secos. Mas os secos não significa que não chova. Chove também, mas não torrencial como nos períodos chuvosos. Falando agora da hidrologia, temos a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a Bacia Amazônica, localizada nesse bioma, com cerca de 1.100 afluentes. E cerca de 20% de toda a água doce do mundo se encontra na Amazônia. E é importante falar que as cores das águas do rio são devidas ao tipo de vegetação presente perto da localização desses rios. E formando a bacia hidrográfica, nós temos o Xingu, o Solimões, o Rio Negro, o Rio Joruá e o maior de todos, que é o Rio Amazonas, e muitos outros. Eu trouxe duas imagens de rios. O primeiro se trata do rio Tapajós e o segundo é o Rio Solimões encontrando o Rio Negro. Pode passar. Agora, tratando um pouco da biodiversidade, da parte de vegetação, bom, é importante falar que calor, umidade, humus no solo vai ser igual a uma biodiversidade muito alta. A gente conta com cerca de 40 mil espécies de plantas já catalogadas dentro desse bioma. E é importante falar que é a maior biodiversidade vegetal do planeta. E eu trouxe aqui 3 exemplos de categorias de mata presente nesse bioma. Pode passar. Primeira imagem lá de cima trata-se da mata de terra firme, a segunda trata da imagem de mata de várzea e a terceira mata de igapó. A mata de terra firme, como vocês vão ver aqui no esquema abaixo, ela abrange a maior parte da Amazônia e é uma vegetação localizada em regiões de altitudes mais elevadas, ou seja, não sofre inundações. A gente tem nessa mata árvores grandes que formam com suas copas o teto da floresta. Um exemplo de uma árvore é a castanheira. A segunda é a mata de várzea, né, que é vegetação localizada em regiões de altitudes intermediárias, que são inundadas por determinados períodos do ano. E a mata de igapó, que eu trouxe até a imagem da Vitória Régia, é a vegetação encontrada em terrenos de menor altitude, ou seja, elas estão sempre inundadas. Pode passar para o próximo slide. Bom, agora, continuando na biodiversidade, agora falando da fauna. Bom, é importante falar que a fauna também é extremamente rica. A gente tem cerca de 30 milhões de espécies e é composta por aves, roedores, répteis, insetos, anfíbios, mamíferos e uma variedade de espécies de peixe. Pode passar. Bom, achei muito importante falar isso, que os peixes para muitos são fontes de alimentos dominantes para as comunidades ribeirinhas e particularmente os indígenas. Com isso, temos um agravante por conta da mineração que por muitas vezes é ilegal do ouro. E no esquema abaixo, eu trouxe aqui um esquema para a gente visualizar como isso acontece. Pois o mercúrio sendo depositado nos rios, ele é absorvido por bactérias presentes na água, que depois é absorvido pelos plânctons, que são consumidos pelos pequenos peixes e que são predados pelos peixes carnívoros, que são os peixes maiores, e pescado no rio já contaminado pelo mercúrio, pelo processo de bioacumulação. E um estudo feito no Amapá mostra que os peixes analisados na pesquisa apresentavam níveis detectáveis de mercúrio, e boa parte excedem a limiar do mercúrio da Organização Mundial da Saúde para consumo humano, o que acaba acarretando danos na saúde das comunidades tradicionais que dependem desses recursos naturais para a sobrevivência. E eu trouxe a imagem aqui do peixe sendo pescado, é o peixe pirarucu. E, de acordo com esse estudo feito na Amapá, é um dos peixes mais consumidos e ele excede o nível de contaminação do mercúrio para consumo humano. Pode passar. Bom, falando agora sobre os impactos ambientais, a exploração de minério na floresta amazônica ela é antiga. Por isso, na mineração, os impactos ambientais podem ser gerados desde o planejamento do projeto. Por isso, é necessário, antes de qualquer implementação da atividade mineradora, avaliar quais são os possíveis impactos negativos que podem ser causados ao meio ambiente na área explorada, como, por exemplo, a degradação da paisagem, já que a mineração mais comum no Brasil é a lavra a céu aberto, que requer desmatar uma determinada área
e recortar a paisagem em degraus, modificando assim toda a paisagem. Temos também o desmatamento, já que para realizar a mineração, a primeira etapa é a de retirada da cobertura vegetal. Temos também a poluição e contaminação dos recursos hídricos, juntamente com a compactação do solo. Tem também a alteração da qualidade do ar, já que na fase de transporte de minérios há uma emissão de partículas sólidas e poluentes na atmosfera. Temos também a redução da biodiversidade, porque muitos animais acabam fugindo para outras áreas, bem como a perda de espécies de plantas na região devido à retirada da cobertura vegetal. Pode passar. A mineração ilegal é muito presente nessa região, porém ela causa graves problemas ambientais, como a morfologia dos rios, que é alterada por escavações de trincheiras, e problemas sociais, como a contaminação de água por metais como o mercúrio, muito utilizado na extração de ouro para separá-lo dos sedimentos. Muitas áreas de mineração como essas estão localizadas no meio da floresta. A região de São Félix do Xingu, onde a primeira foto foi tirada, é atualmente a mais violentada pelo desmatamento, porque só em 2019 houve um aumento de 56% no índice de exploração de minérios nesse local. Pode passar. A mineração na região é realizada em vários afluentes do rio Xingu, contaminando a água utilizada por fauna, flora e seres humanos. A longo prazo, a deposição de metais pesados pode impossibilitar o uso dos rios por longos períodos. Nas locações, as florestas são limpas da extração mineral, processamento e desenvolvimento de infraestrutura. No entanto, os impactos fora da locação, como infraestrutura e expansão urbana, para dar suporte ao crescimento de trabalhadores, desenvolvimento de cadeias de fornecimento de minerais e migração populacional, são potencialmente mais extensos e seus caminhos são um pouco mais complexos. Pode passar. Agora, além dos impactos ambientais, pode passar o slide. Agora, além dos impactos ambientais, a atividade do garimpo está longe de ser uma questão que prejudica somente os indígenas, porque ela promove outros impactos que não se restringem ao ambiente onde a atividade se desenvolve, como, por exemplo, a contaminação por mercúrio, que afeta milhares de pessoas que compõem a população local, que se alimenta periodicamente de peixe, uma vez que os peixes, especialmente os predadores, atuam como concentradores naturais de mercúrio, que, uma vez acumulado nos corpos humanos, causa toda uma ordem de problemas nos rins, fígados, aparelhos digestivos e no sistema nervoso central. Pode passar. Na Amazônia, apesar de todo o impacto ambiental e social da mineração, a maior parte do desmatamento está associado à pecuária, à agricultura e à apropriação de terras. Por isso, não é de hoje que muitos governos, movimentos e organizações nacionais e internacionais reconhecem a importância da biodiversidade e defendem a urgência em separar as práticas ilegais de desmatamento e exploração de minérios. Algumas estratégias são fundamentais, dentre elas o fortalecimento da rede de atuação de forma internacional, ampliação de pesquisa sobre a biodiversidade amazônica, o monitoramento das áreas de floresta e da biodiversidade, ações de fiscalização e punição de ilegalidade, contenção do desmatamento e exploração de minérios ilegais, e a recuperação das áreas desmatadas. Pode passar. As consequências da exploração de minérios na Amazônia afetam não só os brasileiros. Como um fenômeno de alcance global, ele só poderá ser contido caso a sociedade se mobilize de forma consciente. Os países estrangeiros onde o bioma ele é encontrado, eles precisam estar envolvidos, mas eles não têm a iniciativa, eles precisam da iniciativa principalmente de 3 instâncias aqui no Brasil, porque é onde o bioma mais se encontra, como as ações do governo, que além de investir na fiscalização e combate direto às máfias que atuam ilegalmente na região, é necessário direcionar investimentos para a área de educação ambiental, porque só com um sistema de ensino voltados à proteção do meio ambiente é que teremos futuras gerações envolvidas com a questão da Amazônia e de outros ecossistemas. Temos também ações de empresas e investidores que podem ser tomadas para sinalizar que não aprovam a exploração de minérios e o desmatamento, como, por exemplo, parar de consumir produtos derivados dessa exploração ambiental, e as ações em conjunto com a sociedade, pois a sociedade civil organizada também pode e deve participar ativamente no sentido de condenar aqueles que destroem e agridem as reservas florestais. Por isso, a questão amazônica ela é muito séria e ela deve ser acompanhada de perto. Significa que todos precisam estar
100% envolvidos para que ações sejam tomadas e que a mensagem a favor da preservação chegue ao maior número de pessoas possíveis. E essas são as nossas referências.